Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém? Bom estarmos aqui, depois de um culto abençoado ontem, Eu creio que tudo foi para a glória de Deus, tudo realmente foi conforme Deus tinha designado. Então nós louvamos a Deus por isso. E nessa manhã nós nos alegramos por estarmos aqui e agradecer a Deus, pela oportunidade que Deus tem nos dado. Hoje para nós um dia importante, A ressurreição de Cristo, aquilo que Ele fez por nós. Então nós louvamos o Senhor e agradecemos, a Ele por tudo que Ele tem feito, na nossa vida. Eu louvo o Senhor porque Deus Ele tem sido bom para conosco. É uma semana abençoada, os dias se passam e Deus Ele cuidando, de cada detalhe da nossa vida, Ele suprindo as necessidades. Isso é importante para nós lembrarmos, o quanto nós necessitamos e carecemos do Senhor todos os dias. Sem Deus nós não somos nada, por isso nós dependemos do Senhor a cada momento. Nós vamos orar, logo após nós vamos cantar um cântico, para que nós possamos dar início à nossa aula. Pedir que a irmã Nina nos leve a Deus em oração, agradecendo a Deus por esse dia e também por esse estudo dessa manhã, nós possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Oremos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, por esta manhã, por acordarmos. Nós te agradecemos por isso, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, a cada momento. O Senhor tem olhado por nós, pela nossa vida, nos protegido, nos guardado, nos dado aquilo que é necessário para nós vivermos a cada dia em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã, pela Tua palavra, pelo estudo, por tudo aquilo que formos aprender, que fique gravado em nossos corações. Dá-nos um bom domingo, Senhor, dá-nos obrigado. Aquilo que é necessário para passarmos este dia em nome de Jesus. Nós te agradecemos, somos imensamente gratos, Senhor, porque o Senhor morreu por nós naquela cruz. Sim. E o Senhor ressuscitou. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos resgatou e nos trouxe, Senhor, para a luz, em nome de Jesus. Abençoa esta manhã, Pai, cada irmão aqui presente, seus corações e mentes, que o Senhor esteja ajudando a cada um, em nome de Jesus. Dá-nos também um bom almoço e que à noite possamos estar aqui também para ouvir a Tua palavra, para prestarmos um culto ao Senhor de gratidão. Nós agradecemos por tudo e rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá em Mateus 28, versículo 6, a palavra diz assim, Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde Ele jazia. Irmãos, a ressurreição de Jesus é o evento que transforma a história e realmente redefine a condição humana diante de Deus. E após o silêncio, da angústia, da morte, o anúncio feito pelo anjo àquelas mulheres, realmente é algo maravilhoso. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Glória a Deus por isso, Por isso que nós estamos aqui. Vamos, é maravilhoso realmente você olhar e ver, comparado, com outros deuses que estão lá no túmulo, o nosso Deus ressuscitou, Ele está vivo, Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Ok, irmãos, como eu tinha dito, hoje nós vamos terminar essa parte sobre entrega, falando sobre entrega. Domingo que vem, então, a última aula, eu vou encerrar falando sobre a questão do fruto do Espírito na nossa vida, terminar fazendo tudo o que nós já ouvimos e aplicar realmente isso na nossa vida. Espero que de uma forma Deus tenha falado com você através desses estudos, A palavra de Deus, irmãos, por mais que a gente já ouviu, durante esse tempo todo de vida cristã, e quando você olha para a vida cristã, a gente já ouviu muitas mensagens, muitos ensinamentos, mas ela se renova a cada manhã. Eu creio de uma forma
que Deus ele falou de você com você em algum momento, de uma forma ou outra, né? Porque a palavra é a de Deus, não a nossa, mas que ela possa realmente continuar falando, né, aos nossos corações através do Espírito Santo. Então, só para lembrar o que nós vimos até aqui, a primeira aula que nós tivemos, falamos sobre equilíbrio ou dedicação, lá em Lucas 14:33, né? Que esse é o versículo base que nós tiramos para estudar, e nós vamos ler novamente hoje. Falamos sobre prioridade e urgência, né? Em Mateus 24. Falamos também sobre a realidade ou rotina, 2 Timóteo capítulo 3. Falamos sobre obrigação ou ministério. Falamos sobre observador, envolvido ou participante. Falamos sobre liberdade ou escravidão, amor ou paixão, útil ou fútil, e falamos domingo tudo ou nada, e nós vamos terminar essa lição aqui hoje. O mais importante para nós aqui realmente é poder ouvir e tentar aplicar algo da nossa vida, né? Você trazer algo para a sua vida e não para a vida dos outros. O que a gente olha muitas vezes, a gente pensa assim: ah, se aquele irmão estivesse aqui, ah, se o outro estivesse aqui, essa mensagem é para o outro. Não, se Deus nos trouxe aqui, é porque Ele tem algo a falar conosco, né? Aqueles que não veio, perdeu. Aqueles que não veio, vai ter uma outra oportunidade, de uma outra maneira de ouvir aquilo que precisa. Mas como crentes, né, nós precisamos ouvir e realmente estar acessível ao Espírito Santo, para que Ele possa trabalhar cada vez mais nos nossos corações. Então, só recapitulando, né, o que nós vimos domingo passado, falamos sobre tudo ou nada, essa questão de entregar tudo da nossa vida, né? E vimos alguns personagens cristãos, bíblicos, né, que se tornaram uma referência para nós, tanto do lado realmente negativo, quanto do lado positivo. Eles tomaram uma decisão, vida sem compromisso. Nós falamos sobre Demas, né? Infelizmente, por ter amado o presente século, ele então deixou, né? Abandonou o propósito de Deus. Falamos sobre aquele jovem rico, né? Também, por amar a riqueza que ele tinha, ele não pôde aceitar o convite de Jesus, ele não quis, né, se dispor a servir o Senhor, a segui-lo. Falamos sobre Balaão, que amou também o preço da iniquidade, né? E também falamos de vidas comprometidas. Falamos sobre os discípulos, quando eles então deixou tudo e seguiu o Senhor. Falamos sobre Abraão, quando foi chamado então pelo Senhor, deixou a sua família, os seus parentes, tudo que ele tinha, e foi para um lugar desconhecido, né? Ele então, por fé, aceitou aquilo que Deus tinha para ele. Falamos também daquela viúva pobre que deu tudo que tinha, né? Não só o que ela tinha, mas deu a sua vida. E esses exemplos, né, eles nos ensinam o quê? Falamos sobre não ficar em cima do muro. O crente, irmãos, não pode ficar em cima do muro. Nós precisamos tomar uma decisão, né? Tem pessoas que andam, né? Eu estou aqui, mas estou aqui. Você precisa decidir que lado que você está. O crente, ele não pode ficar em cima do muro. Quando um crente está em cima do muro, ele está mais para o mundo do que para dentro da igreja, né? Então, isso que nós precisamos entender. E quando nós decidimos ficar de um lado, ou fora, ou dentro, isso nos traz, então, implicações para a minha resposta, de que lado que eu estou. E vimos isso também, né? Porque aquele jovem, quando ele precisou decidir que lado que ele iria, ele decidiu, então, realmente ir para o lado da riqueza que ele tinha, né? E tantos outros. E aí também falamos, saber que não há tempo de perder, né? Ou seja, irmãos, não há tempo para realmente tomar uma decisão. Não perca esse tempo, o tempo é agora. Se você ouvir a voz de Deus, realmente toma uma decisão. Tem muitos que têm adiado, deixado para amanhã, deixado para outro dia, uma decisão. Olha, já viu aquilo, quando Deus coloca no seu coração para que você vá
ver uma pessoa e você não vai, aquela pessoa morre. Você fala assim, puxa, por que eu não fui? Isso já aconteceu comigo, viu, irmãos? Às vezes Deus coloca no nosso coração para fazer tal coisa e a gente não vai, fica adiando, aí quando decide ir já não dá mais tempo, né? Então a gente precisa tomar a decisão hoje. Hoje, o que Deus quer da sua vida? Hoje, como que Deus está trabalhando no seu coração? Então, nós vamos ver hoje, para terminar isso, eu quero que você abra em Lucas 14, vamos lá, Lucas, e faremos a leitura, Lucas 14, 25 ao 33, eu vou ler um versículo, irmãos, e cada irmão pode me ajudar, e nós faremos a leitura até o 33, eu vou começar lendo, e aí os irmãos me ajudem na leitura. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Qual de vós, querendo crucificar uma ou não se assenta primeiro a fazer a vontade para Deus e como também irá abraçar A não suceder que tenho lançado as alicerces e não podem acabar, todos os que veem não morrerem. dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. qual é o rei, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ok, irmãos, o que esse texto agora, para nós terminarmos, ele vai nos ensinar na questão de entrega. É um texto que realmente nós podemos tirar várias lições, tanto para a vida espiritual, quanto também para a nossa vida particular lá fora. É um texto que traz ensinamentos maravilhosos. E aqui eu vou poder, junto com os irmãos, nós vamos discorrer aqui de algumas coisas para nos ensinar a questão da entrega. Você precisa entregar tudo ou nada? O que ainda precisa entregar da minha vida ao Senhor? Então, pensa aí você, na sua vida, o que ainda falta para ser entregue ao Senhor? Da sua vida, não é da vida de quem está do seu lado, da sua. O que ainda precisa ser entregue? Vai pensando aí, né? E aí conforme nós vamos falando, e aí Deus vai trabalhando no seu coração. Aqui nós podemos ver, irmãos, que nós vivemos em uma geração que muitas vezes, que as pessoas querem as bênçãos de Deus, mas sem um compromisso com Deus. Isso realmente, nós podemos ver isso, né? Com as pessoas, elas querem algo de Deus, mas não querem o compromisso com Deus. E vai falar você que você nunca passou por isso. A gente passa por isso. Senhor, me abençoa, mas olha, eu não quero fazer nada. Então, nós queremos as bênçãos, mas Jesus aqui, ele mostra que ele nunca enganou ninguém quanto ao custo de segui-lo. É importante você pensar nisso, que Jesus, ele não enganou ninguém
pelo fato de que, olha, você vem, me segue, eu vou te dar tal coisa. Ele não falou isso. Ele nunca prometeu felicidade. Presta atenção nisso. Mas sim uma cruz. Agora, é interessante isso, porque quando Jesus fala assim, ó, pegue a sua cruz e me siga, é interessante o texto. Ele não está dizendo assim, olha, vem que você vai ser feliz, venha que você vai ter tudo. Ele está dizendo, olha, vem, pega a sua cruz e siga-me. Irmãos, esse texto, Jesus fala a uma multidão. Muitos, presta atenção aqui, olha que interessante, muitos estavam seguindo ele. Havia uma multidão seguindo. Havia muitas pessoas com ele naquele momento. Mas poucos estavam prontos para uma entrega que ele estava exigindo. É diferente dos nossos dias? Não. Muitos estão seguindo, muitos estão aí dizendo que é crente, mas poucos estão fazendo o que ele quer. Ontem eu estava conversando com o irmão lá, e nós estávamos falando exatamente sobre isso lá antes de começar o culto, né? Ele falou para mim, falou assim, olha pastor, realmente há muitas pessoas querem, mas sem compromisso, e quando você começa a falar, as pessoas estão indo embora. Eu falei exatamente, e eu pensei nesse texto que nós iríamos falar hoje. E ele, irmão, Jesus, ele continua fazendo o mesmo chamado para os nossos dias hoje. Decidir tudo ou nada. Ou você vai decidir entregar tudo ou nada. Então, havia uma multidão, olha, uma multidão estava com Cristo naquele momento. O texto está dizendo que o acompanhava. E aí é interessante que quando Jesus, ele para e olha para aquela multidão, ele faz algumas perguntas. E é nesse ponto que aí nós vamos ver quem é e quem não é, quem está e quem não está. E aqueles que estão em cima do muro, vai, ó, embora. Por quê? Não querem se entregar naquilo que ele quer que você faça. Porque vai exigir algo. E aqui é interessante, irmãos, que Jesus, ele coloca uns termos bem reais para a nossa vida, né? Prático, o que ele quer e o que ele exige dos verdadeiros discípulos de Jesus. Agora, nós vamos aqui decorrer algumas coisas para que eu e você entenda isso. Primeiro, a prioridade. Olha, versículo 25 e 26. Grande multidão acompanhava e ele voltando lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus naquele momento ele volta para a multidão e fala algo para eles. Agora, não apenas, ele não queria apenas seguidores superficiais, mas ele queria o que? Discípulos comprometidos. Então ele faz essa declaração, irmãos, aqui realmente, se alguém não aborrecer, não pode ser meu discípulo. Irmão Amir, para o Senhor, o que quer dizer isso? Quando Jesus ele olha, o que ele quis dizer para aquelas pessoas? Tem um preço. Mateus, para você, o que Jesus quis dizer? Ele falou preço. Quando ele disse, olha, se alguém não aborrecer. Entrega, para você. Fala, Laura. Isso, em primeiro lugar. Giselda, para você, o que o texto está dizendo naquele momento quando ele fala assim, ó, se alguém não aborrecer? Aborrecer significa odiar, né? Se alguém não deixar a própria vida e ter a vida em Cristo, não pode ser
Então, olha que interessante aqui. Veja que o que ele quer dizer com isso. Jesus, irmãos, presta atenção aqui. Ele não está mandando você odiar a sua família, porque ele está falando num contexto família. Ele não está mandando você odiar aquelas pessoas, aquela sua família. O que ele está dizendo que você não deve colocar eles acima de Deus. Então, porque quando nós amamos mais a nossa família, deixamos de amar a Deus, por isso que a gente não faz. E aí, então, o que ele quer dizer? Que realmente nós precisamos colocar Deus acima da família, acima dos meus amigos, acima dos meus irmãos, acima dos meus filhos. O pastor sempre está falando isso nas mensagens aqui, irmãos. E ele deu o exemplo da própria vida dele aqui. A questão aqui, irmãos, que isso mostra prioridade. Quando Jesus ele olha para aquela multidão, ele fala assim: olha, se vocês que estão me seguindo não odiar, ou seja, olha, presta atenção, se vocês, não é que eles queriam que vocês têm que odiar, não é isso. E principalmente a nossa vida. Sabe qual que é o maior inimigo nosso? Somos nós mesmos. É o meu eu. Porque o meu eu muitas vezes não quer fazer. O meu eu não quer que eu faça. O meu eu quer outras coisas. E aí a gente coloca desculpa nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu não faço por isso, eu não faço por aquilo. Então, irmão, Jesus aqui, ele realmente está dizendo que não deve colocar acima dessa. Ele tem que estar em primeiro lugar. As pessoas não devem estar acima de Deus. E nem da nossa própria vida. Então, a prioridade que ele quer, Cristo não quer ser o segundo lugar, ele quer ser o primeiro. Então, lembra aquele dia, logo no início, que eu disse assim: vocês amam a Deus? Porque é fácil falar que ama, é fácil dizer que ama, mas o difícil é você praticar esse amor, é difícil você viver esse amor. Irmãos, como é gostoso falar que ama com uma pessoa que também te ama. Isso é gostoso. Ele me ama, eu te amo, beleza, isso é bom. Mas o que nós estamos fazendo? Qual é a prioridade para a nossa vida? Então, ele quer ser o centro. Ele quer ser o primeiro. Ele estava dizendo para aquelas pessoas: olha, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, sua mãe, sua mulher, os filhos, olha, ele está dizendo, vocês estão me acompanhando, mas eu estou em primeiro lugar, eu estou no centro da vida de vocês. Ser discípulo, irmão, é amar a Jesus acima de tudo. E muitas vezes a gente não faz isso. Seja sincero com você mesmo. Quantas vezes você colocou Deus em segundo plano da sua vida? Cristo em primeiro lugar nos nossos relacionamentos. Cristo vem em primeiro. Ontem um pastor pregando lá, ele disse algo que a igreja perdeu, a questão de oração, um relacionamento com Deus em primeiro lugar. Se nós queremos ver a igreja progredir e crescer, nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. Começa comigo, começa com você. É aquele momento em que nós estamos dialogando com Deus, buscando Deus, se fortalecendo a nossa vida com Deus em primeiro lugar. E aí, irmãos, isso realmente me traz algo que para pensar, se realmente tem sido a minha prioridade como discípulo do Senhor, buscar o Senhor em primeiro lugar. E hoje as pessoas elas se incomodam, né, quando você fala de uma igreja, conhece amigos que faz parte do nosso, né, movimento do dia a dia. Aí você conversa com um amigo, com alguém e fala: eu vou na igreja, mas de novo.
então eles estão se incomodando com aquilo que a gente está fazendo, né? Quando a gente está servindo ao Senhor. E muitas vezes a gente deixa, né, quando eu falo a gente, também sou incluso, de fazer certas coisas para ser incluso em algum lugar de alguém. E deixando Jesus, aquilo que o Senhor falou, né? A gente está deixando Deus ser prioridade na minha vida para eu fazer aquilo que as pessoas, né, entre aspas, querem de mim para eu ser aceito. Eu não tenho amigos, ou essa pessoa não vai me aceitar se eu estiver indo todo dia na igreja, se eu estiver indo nos trabalhos. Então as pessoas hoje elas se incomodam. Se você fala, eu estou indo na igreja, eu vou no culto. Então assim, mas você foi ontem, por que você precisa ir hoje? Então elas estão se incomodando. E realmente hoje o evangelho, que nem o senhor disse, ele deixou de ser aquele evangelho, né? O pastor pregou ontem. A gente está deixando muita coisa por causa do outro. Por causa do outro. Quer servir a Deus. Isso é verdade. E eu posso dizer que muitas vezes, logo no início, né, da minha caminhada na fé, eu enfrentei muito isso comigo mesmo. Às vezes eu deixava de ir na igreja para ir talvez num lugar onde eles queriam, ou talvez principalmente minha família. E aí depois eu comecei a mudar. E aí eles falavam assim, mas você foi de manhã, por que você tem que ir à tarde? Por isso que hoje, eu falo para a Juliana, eu não gosto de marcar nada lá em casa com meus irmãos de domingo. Por quê? Porque eu tenho compromisso de manhã e à tarde. Eles não têm compromisso. Aí eles falam assim, mas você foi de manhã. Por que você tem que ir à noite de novo? Para eles, já foi. Eles não entendem isso. Irmãos, é interessante essa questão porque nós precisamos priorizar. E aí a igreja em si, ela está perdendo isso. Os crentes estão perdendo isso a cada dia. Buscar o Senhor em primeiro lugar, você também vai buscar as outras coisas. Irmãos, eu tenho certeza que você não vai deixar de participar de nada, mas Deus, ele tem que estar no centro. São prioridades, são decisões. Nós decidimos todos os dias algo, não é verdade? Você, olha, você está deitado lá, você decide levantar, não é uma decisão? Precisa levantar. Você vai decidir escovar os dentes, né? Trocar de roupa, é tudo decisão. Você decide algo para a sua vida. Você decide se vai trabalhar ou não, se vai em tal lugar ou não, se vai ligar o carro ou não. São decisões. Agora, priorizar algo em relação à vida espiritual também é uma decisão. Eu decido fazer, eu vou fazer, aí é diferente. Então aqui o que Jesus está dizendo realmente que ele não quer ser o segundo. Ele estava olhando para aquela multidão dizendo assim, olha, vocês estão me seguindo, mas eu quero ser o primeiro na vida de vocês. E aí então ele começa a, como se diz, cutucar. Porque quando eu até falando para o irmão ontem lá, falei assim, bom, sabe o que as igrejas, ele estava falando de Morro Agudo, né? E como eu fiquei lá muito tempo, eu trabalhei lá por 9 anos e depois fiquei lá na igreja por 2 anos, né? E aí eu conheço muitas pessoas das igrejas lá, os pastores daquela, eu conheço, cidade pequena, você conhece todo mundo. Aí ele falou assim, por que as igrejas estão cheias? Eu falei, sabe por quê? Porque não se prega o que precisa ser pregado, porque prega realmente que ela precisa mudar de vida para ver se está cheia. Eu me lembro até hoje, um pastor, ele está até lá em Morro Agudo hoje, e ele me convidou para pregar um dia na igreja dele lá, né? Nós tinha uma amizade fora desse contexto de igreja. E aí então ele me chamou para pregar, era uma semana de conferência da igreja, e aí ele falou assim para mim, olha, você só não pode pregar sobre pecado. Eu disse assim, então pode chamar outro. Ele queria me dar a mensagem para eu pregar, eu disse, não filho, então pode chamar outro, e não fui. Eu falei assim, você quer que eu vou pregar, mas você quer me dar logo a mensagem? Não, mas não pode, porque olha, a igreja estava bombando. Eu falei, eu vou pregar o que Deus colocar no meu coração. Não, mas só pode pregar, mas não pode falar sobre pecado. Eu falei, então tá, escolhe outro.
E não fui. Nós temos amizade até hoje, mas não fui. Então veja, irmãos, que as pessoas querem apenas ouvir o que elas querem e não aquilo que Deus quer que elas ouvem. É diferente. Então aqui Jesus ele vem e começa a pegar agora no pé, ele dá uma cutucada primeiro. E aí é interessante porque eu sempre falo assim para as pessoas, olha, por que Jesus ele pregou por parábolas? Ele ensinava. Aí eu perguntei para um rapaz, ele é testemunho de Jeová, e ele é até meu líder, né? Aí eu dou umas cutucadas nele de vez em quando. Eu falei assim, por que Jesus ele pregava por parábola? Ele falou assim, porque era fácil. Eu falei, fácil o quê? É fácil de entender. Eu falei, não era fácil de entender. O que Jesus ele estava pregando por parábola era para que a pessoa parasse e pensasse aquilo que ele estava falando, porque até os próprios discípulos assim, Senhor, ensina-nos o que é isso, o que quer dizer essa parábola aí? Então, irmãos, Jesus levava as pessoas a refletir, a pensar o que ele estava falando. Agora imagine esse momento, uma multidão de pessoas, ele vira para aquelas pessoas e fala assim, olha, se vocês não aborrecer pai, mãe, irmão, e aí ele começa, você acha que as pessoas não pararam e falaram assim, o que ele quer dizer com isso? Olha, e aí vocês, se vocês não fizerem isso, vocês não podem ser meu discípulo. Irmãos, eles pararam para pensar. Se o crente não parar para pensar na mensagem que está sendo pregada, o que ele vai fazer? Tem que trazer, peraí, o que o pastor quer dizer com isso? O que a mensagem quer dizer com isso? Então eles pararam para pensar. E aí a segunda coisa aqui, versículo 27, olha o que diz. E aí ele falou, né, essa questão de vir até ele aborrecer, não pode ser meu discípulo. Versículo 27 ele fala assim, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Segunda coisa, a cruz do discipulado. Olha que interessante aqui, irmãos, a cruz no tempo de Jesus não era um símbolo de religião, era um símbolo de morte. Então as pessoas que iam para a cruz, porque iam morrer. Então veja bem, carregar a cruz é negar a si mesmo, é morrer para os seus próprios desejos, vontades e planos. É isso que Jesus ele falou para aquele jovem rico. Olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha me seguir. Ele falou, o quê? Dá tudo que você tem aos... Não, jamais. Então observa aqui, irmãos, ser discípulo é dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o seu pensamento esse? Cristo está vivendo realmente em você? Cristo está realmente agindo por meio de você? Então observa aqui, irmãos, que ser discípulo é negar a si mesmo. Olha o que Jesus ele prometeu. Vem, toma a sua cruz e siga-me. Irmãos, tem dia que a cruz é pesada para levar, hein? Seja sincero. Se a sua estiver leve, eu vou dividir um pouco da minha carga, porque, irmãos, olha, desses anos todos servindo a Deus, não é fácil. Carregar a cruz todos os dias. E aí então, é muito bonito, é lindo. Ontem, nós fomos deixar a irmã lá na vilinha, e tinha uma igreja lá, que estava lotada, mas lotada. A Fátima falou assim, o que está acontecendo aqui? Será que é bingo? Não, as pessoas estavam lá, na igreja, ouvindo. E aí eu fiquei pensando comigo, será que realmente eles têm tomado a sua cruz e seguido realmente o Senhor? Porque as pessoas vão por encargo de consciência, eu estou aqui, mas depois, irmãos, acabou. E olha que interessante, que se eu não carregar a minha cruz, ele diz assim, você não pode ser meu discípulo, segue-me. Só que você tem que carregar a cruz. Agora, o que quer dizer isso, carregar a cruz, irmãos? Sofrer em favor dos outros, né? Jesus,
lá em Lucas 19:41, quando ele viu a cidade que é Jerusalém, ele chorou. Ele viu aquele povo perdido, ele viu aquele povo sem amor, sem Deus, sem esperança, e ele então olhou, ele chorou. Logo depois, então, ele deu a sua vida em favor daquelas pessoas e em favor de nós também. Só que carregar a cruz de Cristo tem um peso. É um peso de ser discípulo, irmãos. É um peso quando você olha para o túmulo vazio, que Jesus ele carregou aquela cruz por mim e por você. Agora, que peso que tinha aquilo, hein? Era um peso que eu e você nem imagina. Quando ele carregava aquela cruz por você e por mim, e ele está dizendo assim: você também precisa carregar a sua cruz. Alguns estão parando pela metade. Então, irmãos, sofrer em favor dos outros, sofrer em favor dos necessitados que estão dentro da igreja. João 11:35 fala que Marta e Maria estavam chorando pela perda do seu irmão, e Jesus então chorou também com elas. Tomar a nossa cruz quer dizer sofrer com os irmãos da igreja que estão sofrendo também. É realmente poder estar junto nesse momento, a minha cruz com a sua cruz, e seguir junto. Vamos caminhar junto. Olha, está pesado, mas eu posso te ajudar, e quando a minha estiver pesada também vamos ajudar uns aos outros. Esse é o preço que nós devemos pagar. Quem disse que seria fácil a vida cristã está mentindo. Quem disse que seria tudo maravilha está mentindo, irmãos. Seguir a Cristo é um alto preço. O que nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço. Agora veja bem, o alto preço foi pago por você. Mas qual é o preço que você tem pago em favor dele também? Que tipo de preço nós temos pago para seguir ao Senhor? Para viver uma vida cristã autêntica? Então observa que aqui, irmãos, a cruz do discípulo, ele está dizendo assim: olha, é um símbolo de morte. É você olhar e falar assim: puxa, o Senhor fez isso por mim, eu tenho que fazer também. Por isso que muitos que dizem que é crente, quando ouve, vai embora, não quer. É o que estava acontecendo com a multidão. Havia uma multidão, e agora o Senhor olha para eles e fala assim: ó, e qualquer de vocês que quer vir após mim tem que negar-se a si mesmo, negar os seus familiares, tomar a sua cruz e vir, ou seja, colocar eu em primeiro lugar. E aí eu falo por mim mesmo, irmão, porque eu erro nisso. A gente quer agradar tanto a família. Eu falo isso para a Juliana. Isso é uma briga que eu tenho. A gente quer agradar as pessoas e deixa Deus em segundo plano. Quando eu vejo os exemplos, e aí eu falo assim: meu Deus, tomar essa decisão não é fácil. Mas Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus ele supre as outras necessidades também, irmãos. Seja familiar, seja trabalho, seja qualquer coisa que for, Deus ele supre isso de uma forma maravilhosa. É isso que nós precisamos entender, quando ele diz aqui: olha, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Você tem tomado a sua cruz e seguido realmente o Senhor? Ninguém quer fazer isso. Por isso que existe muitos coaches. Eles falam exatamente tudo que a pessoa tem nos coaches. Porque se ele falar qualquer coisa, como o senhor disse sobre o pecado, a gente conhece muitos pastores que é coach, entre aspas, e falam, se você falar sobre o pecado, você vai ver cada um assim, saindo. E
ninguém quer carregar esse peso, essa cruz. Ninguém quer. As coisas querem que venham com facilidade. Sim. A gente vê nesse mundo hoje, né? O que os jovens querem? As coisas bem fáceis. Os idosos, as pessoas. Não, eu não vou deixar. Então é o ter, né? Que o senhor já falou aqui. As pessoas não querem ser, elas querem ter. Então as pessoas falam exatamente aquilo que elas querem ouvir. Por isso muitas igrejas têm multidões, porque fala aquilo exatamente que eles querem ouvir. Prosperidade, você vai ser feliz, você consegue, você isso, você aquilo. E aí eu fico imaginando, né? E o sangue que Jesus derramou na cruz? Foi em vão, se a gente pensar dessa forma. E assim, aí o senhor falou, né, que Deus vai acrescentar, me lembrou Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus não está falando isso financeiramente, Ele está falando de tudo. Seja na sua vida familiar, no seu relacionamento, com os seus filhos. Deus vai acrescentar. Deus vai colocar tudo nos seus devidos lugares. Mas quem tem que ser prioridade? Deus, é verdade. Por 8 anos que eu fiquei no Poranga, eu estive lá sem os meus filhos, né? Foram 8 anos de ministério que a gente ficou sem eles. Um porque morava fora, a Bianca não quis mesmo, né? Ir para lá, porque era no Poranga, uma cidade pequena, não tem nada lá para jovem, não tem, né? Até hoje não tem. Mas Deus, de uma forma, nos deu outros filhos, que eram os jovens daquela igreja, que a gente se envolveu, famílias, né? Realmente pessoas que a gente pudesse preencher um pouquinho daquilo que nós sentimos pelos nossos filhos, né? Então eu vejo, irmãos, igual a irmã Nina falou, Deus ele preenche tudo aquilo que nós precisamos, mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Isso é uma decisão, né? E aí, a irmã falou desses caras que fala, é coach que fala? O rapaz trabalhava comigo na Consolda, ele falava assim para mim: ó Luiz, vamos ganhar dinheiro, nós vamos ganhar dinheiro. Cara, você já faz esses áudios aí, mas olha, eu tenho todo aqui, e ele mexe com esse negócio de computador, o moleque é um crânio, né? Nós vamos lá para minha casa, eu faço um cenário, você faz a mensagem, eu vou gravar, e aí, nós vamos ganhar dinheiro com isso. Eu falei, rapaz, eu já sou feio assim, ainda mais olhando vídeo, larga a mãe. Ele falou, não, faz um negócio para você ficar bonito lá, fica tranquilo. Eu falei, não quero, eu não sou para isso não. Eu falei, nem sei falar também, é um negócio meio complicado. Ele falou, e toda vez que ele olha para mim, ele fala isso aí, olha, isso dá dinheiro, faz isso. Até ele falou assim para mim, que nós podíamos, ele já tinha até montado uma página para mim aconselhar pessoas através da internet. Ele falou, nós fazemos um negócio e você vai ver que vai dar dinheiro. Eu falei, não é para isso não, estou fora, larga a mão disso aí. Então observa que as pessoas querem ganhar dinheiro, não pregar o evangelho, é diferente. Então se você fazer um negócio para ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, porque as pessoas querem, irmãos, realmente que você levante o astral dela. Olha, né? Isso é gostoso, isso aí você pode fazer. É só você realmente ter um pouquinho de entendimento e falar coisas bonitas, palavras bonitas, que você vai ganhar dinheiro com isso, né? Mas Deus não chamou para ganhar dinheiro, não. Elas Pagam. Deus não chamou nós para ganhar dinheiro, Deus chamou nós para ganhar almas. Isso que é importante, né? Para ganhar almas. Isso que é importante. Agora veja bem o terceiro aqui, versículo 28, irmãos. Versículo 28 ao 30, olha o que ele está dizendo. Então ele fala aqui, para aquela multidão, você tem que aborrecer, você tem que tomar na sua cruz e me seguir, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Terceira coisa aqui é o cálculo da nossa decisão. Irmão Luiz, para o irmão, o que esse texto quer dizer para nós em relação à vida cristã? A questão aqui que ele está dizendo da construção, de
olhando para a vida cristã, o que o irmão pode dizer para nós aqui? Sim. Uma decisão mesmo da pessoa ciente das consequências que tem. Exatamente. Olha que interessante, porque quando a gente pega, aí agora eu vou dar um exemplo real, mas não da parte espiritual. Quando eu fiz a minha casa lá em Poranga, né? Meu pai está aqui e nós acompanhamos essa construção lá. Eu apenas fiz a casa, né? Terreno, não tinha varanda, não tinha nada, fiz apenas a casa. E olha que interessante, para mim construir aquilo que a planta que nós tínhamos como planta, ia muito dinheiro, né? Então nós calculamos, fizemos só a casa. E aí então, a Juliana falava assim para mim: você não vai terminar? Mas cadê o dinheiro? Terminar? Vai muito dinheiro. Mas ela falou assim: Juliana, nós calculamos para fazer isso, então não vamos ficar nisso, porque aí teve que pagar a faculdade para a Bianca morou fora, tinha que sustentar o Aloysio Júnior fora, então não tinha dinheiro para terminar. E aí eu olho isso, né? Agora, por que eu estou falando isso? Porque quando foi para que a gente viesse para Orlândia, aí eu lembrei desse texto, que eu falei assim: caramba, eu preciso fazer uns cálculos, porque eu quero um negócio, porque eu preciso terminar ou fazer algo para não ficar igual no Poranga, porque eu nunca ia terminar aquela obra. Tinha dinheiro? Aí nós sentamos e falou assim: olha, eu falei assim para ele: eu quero uma casa que eu vou entrar e não precisa mexer mais, que já pensou entrar de novo e não terminar? Ia ficar anos aí, falar assim: puxa, você fez algo e não calculou, né? Então nós entramos numa casa que não precisava mexer, então houve um cálculo, olha, é isso, tá bom. Aí depois, passado um dia que eu vendi a casa para esse rapaz, o cara pegou a planta que eu tinha, todo o projeto da casa e fez. Rapaz, coisa mais linda. Eu vou lá e eu fico assim: puxa, Juliana, olha aí, esse era o seu sonho, né? O cara pegou para nós, pegou para ele, né? E aí eu olho, irmãos, ficou muito bonito, ele realmente gostou daquilo que nós tínhamos e ele fez. Então ele calculou tudo, falou: eu tenho dinheiro para comprar e fazer, beleza. Agora, quando nós olhamos aqui para a nossa vida espiritual, Jesus está dizendo o quê? Pense antes de me seguir. Olha, por quê? Não venha por emoção, mas por convicção. Entenda isso, irmãos. Muitos estão seguindo o Senhor por emoção. Ah, como é bom! Não por convicção. A emoção acaba, por isso que muitos saem da igreja. Convicção é diferente. Então observa que ele estava dizendo para aquela multidão: todos estavam seguindo a Cristo por algum objetivo, querendo algo do Senhor, mas sem o compromisso com o Senhor. E aí quando Jesus ele começa a tocar na ferida, aí muda a história. Então ele estava dizendo: olha, vocês precisam ter convicção do que vocês querem. O verdadeiro discípulo requer um cálculo, uma escolha racional, séria e profunda. Eu vou seguir a Cristo, só que eu vou passar por isso, por aquilo, mas eu vou seguir ao Senhor. É racional, é pensado, é calculado. Então não venha seguir a Cristo dizendo que vai ser, não é, irmãos. As pessoas estão seguindo por emoção, não pela convicção em Cristo Jesus. Eu sou salvo, sou convicto, tenho a certeza da minha salvação, passarei por qualquer coisa. Esse é o preço. Aí há uma diferença dos verdadeiros dos falsos. Então há uma multidão. Essa multidão ela precisava entender. Muitos começam, né? O gostoso é começar algo, não é verdade? Vamos começar? Já viu isso na igreja? Pegar um exemplo.
Evangelismo, vamos evangelizar, beleza, vamos. Começou, toda a igreja estava. Próximo final de semana, metade da igreja. Próximo final de semana, só 3. E aí vai acabando. Sabe por quê? Não é difícil começar as coisas. O difícil é você dar continuidade naquilo que começou. É você realmente continuar. Mas muitos não terminam. Muitos irmãos, por que não terminam? Porque não avalia o preço de pagar aquilo. Jesus, quando ele então decide descer do céu, ele toma uma decisão que ele ia até o fim. Então o preço que ele pagou, ele começou e não disse assim, eu vou parar. Ele continuou. Aquele sofrimento, principalmente nos últimos dias, carregando aquela cruz, sendo espancado, uma coroa de espinho cravada na sua cabeça, maltratado, humilhado, ele foi até o fim, porque ele tinha um propósito, ele tinha a convicção, ele sabia o que queria. Então, aqui, ser discípulo é saber o preço, e mesmo assim, escolher pagar pelo preço. É interessante isso. Olha, eu sei o preço, mas eu quero pagar. Talvez você está sendo humilhado por ser crente, talvez você está sendo maltratado por ser crente. Esse é o preço. No mundo tereis o que? Aflições. Irmãos, é o preço de ser discípulo, é o preço de seguir, é o preço de dizer assim, olha, eu estou com Cristo. Tá, então vai seguir, vai sofrer. E a Bíblia fala que aqueles que sofrem perseguição, realmente é a melhor coisa. Sabe por quê? Quando eu vejo aquele texto, aqueles que sofrem, é porque nós estamos fazendo aquilo que Deus agrada. Porque quando ninguém está sofrendo nada, irmão, algo está errado. Porque nós temos que incomodar o diabo, nós temos que incomodar o inimigo, nós temos que incomodar as pessoas. E aí você vai sofrer um preço, alguém tem que pagar e é você. No seu trabalho, na escola, em casa. É o preço de ser discípulo. Então, o cálculo aqui do discípulo é realmente isso. Pensar antes. Vocês pensam. Ele estava olhando para aquela multidão e disse assim, pensa antes. Tem um preço aí. Há um preço a me seguir. Há um preço a ser pago. Vocês estão dispostos a fazer isso? Ou não? Porque quando alguém vai construir algo, ele calcula tudo antes. Vai construir uma casa, vê todos os preços, calcula, vou gastar tanto. Mas na vida cristã, há um preço também a ser pago, irmãos. E esse preço, você tem que escolher pagar. A decisão é sua. A decisão é, eu vou pagar esse preço por amor ao Senhor. Então hoje, as pessoas olham e dizem assim, Feliz Páscoa. Mas ela não sabe o preço que o Senhor pagou, o preço de ser um discípulo, um preço de negar-se e seguir ao Senhor. Muitas vezes a vida cristã é com choro, é seguir chorando, mas eu tenho certeza que Deus nos recompensa por isso. É maravilhoso você pensar nisso. Então observa que há um cálculo para a sua decisão. Pensa aí, para que se você precisa entregar algo, tem um preço para isso. Eu disse que você poderia pensar naquilo que precisava ser entregue. Se você pensou, tem um custo para isso. Você tem que pagar o preço para entregar isso ao Senhor.
Também nós podemos ver aqui a quarta coisa, versículo 31, olha que diz: ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Versículo 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. A quarta coisa aqui é o custo do conflito. A gente tem um conflito por dentro, sabia? Entre eu, o espírito e a carne. Esse conflito, irmão, sempre vai existir. Então aqui o que Jesus está dizendo, a vida cristã é um campo de batalha. A vida cristã é um campo de batalha, e Jesus é o nosso comandante. Nós precisamos reconhecer que por nós mesmos não venceremos. Você não tem força para vencer. Aquele que está em pé, cuida para que não caia. Irmãos, não tem super crente, não tem pastor super pastor, não existe isso. Todos estão sujeitos a cair, mas presta atenção, nós dependemos do Senhor. Então observe aqui que nós precisamos reconhecer que por nós mesmos nós não podemos vencer. A vitória está nos render-se a Ele. A rendição é se colocar diante do Senhor, é se dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor. O rei sábio reconhece que não pode vencer e buscar paz sozinho. Então veja bem aqui, realmente quando ele está dizendo aqui que o custo do conflito, né? Porque nós temos conflito. Há um custo, irmãos, para isso. Só que eu não posso vencer sozinho. Eu não posso comigo mesmo. É Deus que tem que trabalhar em nós, irmãos. É Deus que tem que agir em nós. É Deus que tem que transformar o nosso eu. Sabe, a verdadeira paz vem quando nos rendemos a Cristo. Você pode estar no maior conflito que for, quando você se rende ao Senhor, você tem paz. Essa é a diferença de nós com o mundo. É quando nós enfrentamos um problema e nós temos paz. É quando alguém olha para você e fala assim, que você está passando por tudo isso e ainda está rindo. Como assim? Porque Cristo é a minha paz. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Seja sincero, irmãos. Você serve a Deus por quê? Porque Ele tem te dado alguma coisa? Ou por aquilo que Ele é na sua vida? Porque se fosse por medir aquilo que Deus tem dado, Deus seria injusto, porque tem dado mais para um, menos para outro. Não, olha, nós servimos a Deus porque Ele é na minha vida. O que Ele fez? Nos render ao Senhor, sabe? Ser discípulo é saber que a vitória está na rendição. Se render ao Senhor. Você só vai ter vitória na sua vida quando você se render ao Senhor, irmãos. Se prostrar diante do Senhor, buscar ao Senhor. A igreja só vai vencer quando ela fazer isso. Essa é a rendição que nós precisamos, né, ter. É o custo do conflito. Vai haver conflito. Vai haver situações em que você está caminhando e agora? Senhor, depende do Senhor. É como o texto está dizendo aqui, que o rei, quando foi para a guerra, né, com 10.000, vem aquele com 20.000, e agora, Senhor? E agora? Depende de mim. Quero que você dependa de mim. É o que ele estava falando para aquela multidão. Olha, vocês vão ter conflito, mas vocês têm que depender de mim. Se render a mim. E não vai pensando que você pode vencer os seus problemas sozinho, irmãos. Você até consegue fazer alguma coisa, mas sem o Senhor nós não somos nada. E há situações em que Deus nos deixa a debater, a ir, até a gente entender: Senhor, não dá mais, eu não consigo. Aí Deus fala assim: é agora que eu vou agir. Então, o render-se é dependência de Deus. Esse é o custo do conflito.
Então, se você está tendo um conflito na sua vida, se você está tendo alguma coisa que está te impedindo, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Eu estou tendo algumas respostas para mim. Foi quinta-feira, eu tive uma resposta daquilo que eu estou orando para o Senhor. Então, devagarzinho, Deus está movendo. E aí, então, aquilo, eu falo assim, Senhor, é o Senhor, não é eu. Mas é um conflito que eu estou tendo. Eu já falei aqui várias vezes, irmãos, o conflito de poder realmente servir totalmente o Senhor. Esse é um conflito que eu tenho. Mas Deus está trabalhando, e eu creio que no momento certo, na hora certa, Deus vai agir. E Deus, então, Ele vai agir no... Senhor, eu não posso fazer, mas o Senhor pode. E aí Deus vai trabalhando, Deus vai moldando, Deus vai fazendo. Então, quinta-feira eu escutei algo, eu falei assim, é Deus trabalhando. Eu não posso com 20 mil, mas Deus pode. Irmãos, entenda isso. Entenda o custo do conflito. O seu conflito não é maior que o Deus que você serve. O seu conflito, para Deus, não é nada. Por isso que nós precisamos se render ao Senhor. Se render totalmente a Ele. E aí, versículo 33, o último versículo fala assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quinta coisa aqui, a última. Aqui é a renúncia total da nossa vida. Irmãos, aqui Jesus ele finaliza com a exigência mais dura para aquele povo. Renuncia tudo para me seguir. Aí sim, agora ele pegou mais embaixo no calo mesmo. Aí ele apertou o calo das pessoas. Aí ele foi realmente dizer, olha, se você não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, tudo deve estar nas mãos dele. Tudo, seus sonhos, olha, seus bens, relacionamento, planos, tempo, futuro, tudo deve estar na mão dele. Deus, ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Não é apenas dar algo. Vou dar isso para o Senhor hoje. Não, Ele não quer isso, Ele quer tudo. Sabe por que muitas vezes nós ficamos frustrados com os nossos planos, projetos? Porque nós não colocamos nas mãos do Senhor, se aquilo é realmente para nós, vai ser bênção ou não. É o que nós precisamos entender, que tudo nas mãos de Deus pode ser bênção para a nossa vida. Então, o que Ele quer é que você entrega tudo a Ele. Cristo não quer 99%, Ele quer 100% da nossa vida. Agora, isso é fácil entregar? Não, é um conflito. Aqui dentro, comigo e com a carne. O Espírito querendo entregar, a carne dizendo não. O Espírito querendo vir para a igreja e a carne não. O Espírito querendo fazer a vontade de Deus e a carne não. É um conflito, irmãos. Só que Deus, Ele não quer que eu e você fiquem em cima do muro. Ou entrega ou não entrega. Nós precisamos entender isso, né? Da nossa vida. Ele quer tudo. Ele quer que você entrega tudo. Ser discípulo é entregar tudo a Jesus. Tudo. Ele não quer parcialidade. Ele quer totalidade. E você tem entregado tudo ao Senhor? Da sua vida? Não é os seus bens, não é aquilo que você tem, é a sua vida. Porque o que você tem é Deus que te deu. Lembra de Jó? Deus deu tudo para ele. Deus tirou tudo também. Deus falou, olha, eu dou e tiro, mas e a sua vida? Agora, observe a vida de Jó. A vida dele era para o Senhor.
Ele fez uma entrega totalmente da vida dele para o Senhor, porque senão ele não suportaria aquilo que aconteceu. Ele tinha desistido. E aí então, quando ele faz aquela declaração: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei, o Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, ele entende que Deus era tudo na vida dele, não as coisas. Nós somos apegados a coisas materiais. É verdade ou não? Perde uma coisa sobre você ver, você fica doido. Jó não estava nem preocupado com aquilo, o Senhor deu, o Senhor tomou, é do Senhor mesmo. Mas nós não entendemos isso às vezes, irmãos. Essa entrega é o entregar-se totalmente ao Senhor para entender qual é o plano de Deus para a nossa vida. É o preço a ser pago, ao custo. Olha o que Jó passou. Ele pagou um preço alto por estar com o Senhor, por querer seguir o Senhor. Até a mulher de Jó, né? E aí eu entendo, aqui dá uma mensagem para os pregadores, né? Porque muitas vezes nós olhamos a mulher de Jó, nós criticamos ela, falando assim: puxa, a mulher de Jó foi falar bem aquilo. Imagina, Deus matar o seu filho aí, o que você vai fazer? Você vai também fazer a mesma coisa. Eu me lembro, e aqui não sei se alguns os irmãos lembram, não sei se o irmão Almir, quando a Bianca tinha 7 anos de idade e realmente passou com um problema sério, nós quase perdemos a Bianca. Só que Deus, irmãos, Ele toca naquilo que nós amamos. Para entender, Deus estava querendo falar comigo. E quando a Bianca ficou doente, quando ela foi realmente desenganada para Ribeirão, nós ficamos 30 dias dentro daquele hospital, os médicos falaram assim: olha, não tem o que fazer mais. E no último dia daquela cirurgia, o médico olha para mim, para a Juliana, e falou assim, com essas palavras: reza bastante, porque não tem o que fazer, sua filha vai morrer, e se ela não morrer, nunca mais vai andar. E aí vem a rendição: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Naquele momento, irmãos, eu tinha feito de tudo, os médicos tinham feito de tudo. Era o momento de dizer: Senhor, agora é o Senhor. E eu lembrei disso: o Senhor deu, o Senhor também pode levar. Eu disse para a Bianca, aí é um momento que o pai tem que ter força, né? Até aquele momento foi difícil, mas quando eu olho para ela, eu pego ela no colo, eu olho para ela com 7 anos de idade, eu disse assim: Bianca, olha para mim, o médico disse que você pode morrer naquela sala de cirurgia, mas se você morrer, para onde você vai? Ela olhou para mim e disse assim: eu tenho Jesus, eu vou para o céu. Irmãos, aquilo eu já desmontei. Aí eu desmontei, até aquele momento eu não chorava perto da Bianca. Aí eu desmontei, eu orei: Senhor, está nas tuas mãos. Sabe, um momento mais difícil da minha vida foi quando eu saí daquele quarto e levei ela no centro cirúrgico andando, no meu colo. Aquilo parece que não acabava. Era uma caminhada difícil. E quando eu entrego ela nos braços do médico, ele fala assim: despede do seu pai. Ela chorou. E aquilo torceu meu coração. Quando Deus toca naquilo que nós amamos, nós sofremos mais. A mulher de Jó, ela não perdeu um filho, 2, 3, perdeu os seus 10 filhos. Às vezes você olha para a mulher de Jó e critica ela. Essa mulher é louca mesmo, mas você não sabe a dor que ela estava lá dentro do seu coração. Ela servia a Deus, ela buscava a Deus. Irmãos, o preço
tem que ser pago. E quando Deus age, ninguém impede. Não é assim que a Bíblia fala? Agindo eu, quem impedirá? Aquela cirurgia começa às 10 horas da manhã, acabou às 18h30 da tarde. Uma cirurgia que abriu dessa parte até o pescoço, para tirar uma infecção, onde eu tinha tudo parado. Aquele médico, quando desce do centro cirúrgico, eu estava ali, de plantão 24 horas. De meia hora eu batia lá. Por fim, a moça falou assim para mim: olha, se o senhor bater mais uma vez aqui, eu vou falar para retirar você daqui. Sua filha está bem. Eu falei assim: bem como? Não estou vendo. Mas quando aquele médico desce, aquelas escadas, aí você fica assim: qual é a notícia? Ele olha para mim e disse assim: você quer ver a sua filha? Vai lá para o quarto. Mas, esse mais, irmãos, acaba conosco. Mas, já posso te dizer uma coisa: ela nunca mais vai ouvir e não vai andar. Ela está viva, mas ela perdeu a audição e não vai andar mais. E aquilo, eu chorava, é um choro de alegria, né, com tristeza ao ouvir aquilo. E nós fomos lá para o quarto para ver ela. Ela foi para a UTI. Eu me lembro até hoje, quando eu olhava para aquilo, o rosto dela inchado, totalmente diferente daquilo que ela era. Ela olhou para mim e disse assim: pai, me tira desse lugar. Eu falei: olha, não pode. Aquela noite ela passou na UTI. No outro dia de manhã eu estava lá às 5 horas da manhã. Ela ficou aquele dia até a tarde. Quando foi 5 horas da tarde naquele outro dia, já tinha tirado todos os aparelhos dela. E aí o médico chega para mim e fala assim: olha, ela está reagindo bem, vamos levar para o quarto, não precisa ficar mais na UTI. Irmãos, ela olha para o médico e fala assim: eu vou andando. O médico olha para mim, naquele momento, aquelas palavras que ele falou: a sua filha não vai andar mais. Ele disse assim: não, nós vamos te levar. Ela disse assim: não, eu vou andando. Coloquei ela em pé. E ela então começou a andar. Começou a andar. O médico disse assim: isso é um milagre. Irmãos, eu estava no primeiro semestre do seminário. Tinha tudo para desistir. Eu tinha tudo para dizer assim: Senhor, não quero mais. E toda vez que eu olho, eu começo a chorar. Sabe por que eu começo a chorar? Não por aquilo que ela passou, por aquilo que Deus fez. Deus foi maravilhoso. E a minha maior alegria foi quando, no casamento dela, eu pude testemunhar isso e dizer para ela: o médico disse que você não iria andar, que você iria não ouvir e que a sua vida iria parar. Esse é o poder de Deus. É o poder que Deus na nossa vida. Eu olho para a Bianca hoje e falo assim: Senhor, o Senhor abriu a cabeça dela por nada. Eu não vejo o que ela tinha.
Esse choro, irmão, é para mostrar o quanto Deus, Ele é poderoso. Eu olho para minha filha hoje de gratidão ao Senhor. Minha filha concorreu como todos na faculdade. Ela não quis ninguém para acompanhar ela poderia. Ela sempre concorreu com outras pessoas que ela disse assim, eu sou igual a todo mundo. Ela não vê que ela não ouve de um ouvido, e realmente não ouve mesmo. Mas ela disse, pai, sou igual a todo mundo. Então eu olho para ela hoje, motivo de alegria e de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. Uma entrega total ao Senhor. Você vai entender aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Alguém disse para mim naquele dia, você vai continuar ainda se preparando para servir ao Senhor? Depois de tudo que a sua filha passou, eu falei, vou. Deixei minha filha em casa com a minha mãe e voltei para o seminário, eu e a Juliana. Vamos, esse é o preço. Eu sei que ainda eu tenho muito que melhorar. Eu sei que ainda eu tenho muito que me dedicar. Mas eu sei o que o Senhor fez na minha vida. E eu sei o que Ele pode fazer. E eu quero terminar aqui com um desafio para nós, irmãos. É o desafio da entrega. Hoje, Jesus continua dizendo, decida tudo e entregar. Entregue nas mãos dele. Ele quer todo o seu coração. Ele quer não apenas que você ande com a multidão. Isso ele não quer. Ele quer que você seja um discípulo verdadeiro. Andar com a multidão é fácil, mas ser discípulo é ser diferente. É você entender que precisa entregar tudo ao Senhor. A decisão é minha e sua. Ele não quer apenas suas palavras, Ele quer a sua vida. O que você ainda não entregou? Seu coração, seus planos, seus sonhos, seus bens, seus relacionamentos, sua vontade? Jesus então te convida a decidir tudo entregar hoje a Ele. Decisão é nossa. Que Deus possa nos abençoar. Deus possa realmente nos fortalecer com esta palavra. Amém? Alguém tem mais alguma colocação? Quer dizer algo? Com a Juliana. Isso acontece. É para estar bem naquele ambiente, né? A gente não consegue, talvez, falar, né? Isso vai aborrecer. E aborrece. É tudo aquilo que vai contra, né? Aquilo que eles estão fazendo e realmente aborrece mesmo. Mais alguém? Realmente ser discípulo é entregar tudo. Deixar tudo. Deixar. Isso que os discípulos fizeram. Esse que é o difícil, né? E quando Pedro deixou e depois quis voltar, né? Lembra? Lá em João capítulo 21, que lá no início ele deixou tudo e seguiu. Lá no capítulo 21 ele voltou a pescar. Deus falou assim, opa, chamei para isso não, tu me amas? Então vai. Tu me amas? Então vai. Me ama? Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas. Né? Então, irmãos, entrega tudo ao Senhor. Certeza que você vai ganhar, o reino vai ganhar, né? E nós todos vamos ganhar com isso. A nossa entrega, ela é importante, tanto para a nossa vida, quanto para o coletivo, porque um vai suprindo
o outro ajudando a carregar a cruz, que é o mais importante aí para o nosso crescimento na vida cristã. Amém? Deus abençoe. Domingo, irmãos, então nós vamos encerrar, né, dizendo, eu vou estar trazendo aqui fruto do Espírito e aplicar isso de uma forma, na prática, mostrando alguma coisa aqui. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esses estudos que tivemos aqui sobre entregar-se tudo ao Senhor. Tenho certeza que de um modo o Senhor falou aos nossos corações. Eu sei que o Senhor tem planos para a nossa vida e os planos do Senhor são maravilhosos. Nós precisamos entender isso e colocar diante do Senhor. Não só os nossos planos, os projetos que temos, a nossa vida, os nossos bens, mas entregar a nossa vida ao Senhor. Se entregar primeiramente ao Senhor, mas por completo. Fale conosco, ó Deus. Trabalhe nos nossos corações e que possamos ser bênção um para os outros, ser bênção na obra, ser bênção para este mundo, ser sal, luz, como foi pregado ontem, ó Pai. Que nós possamos brilhar, que as pessoas possam ver isso em nós, que nós somos diferentes. Nós não andamos junto com a multidão, nós somos discípulos do Senhor, discípulos verdadeiros, aqueles que querem renunciar, se entregar todos os dias ao Senhor. Obrigado, Deus, nos leve de volta para os nossos lares e que à noite possamos estar aqui novamente para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a noite, se Deus permitir. Convide pessoas, irmãos, para poder estar aqui. Foi uma grande bênção ontem, né? E que a cantata hoje também possa falar o coração de cada um que aqui entrar nesta noite. Deus abençoe.